Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. E assim nós vamos iniciando o nosso trabalho de hoje, é, como sempre, com uma leitura inicial, a qual o Felipe vai fazer para a gente. A leitura hoje é do livro Fonte e Vida de Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo I ao quinto. O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí, o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aprimoramento da oportunidade, fixamo-no com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-no de imediato à categoria de intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessa circunstância, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que fomos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem, nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Vamos fazer a nossa prece inicial agora, agradecendo a Jesus por esses momentos de aprendizado, de cura, e viemos aqui na sua casa receber, já com a presença da espiritualidade, da equipe de Bezerra de Menezes, atuando em nossos corações, em nossas mentes, trazendo harmonia, tranquilidade, e é o que todos que viemos buscar nesta casa. Que Jesus nos abençoe cada vez mais na nossa caminhada, abençoe nossos familiares, abençoe a todos encarnados e desencarnados aqui presentes. Que assim seja. Agora nós vamos passar a palavra para Rogério Machado, que é o palestrante de hoje, e ele vai trazer o tema Estás doente? Bem apropriado, né? Seja bem-vindo, Rogério. Olha, a alegria é sempre uma boa terapia, o bom humor, né, que nós precisamos cultivar, desenvolver. E o estudo de hoje, ele tem muito a ver com a lição e a pergunta é uma pergunta que é feita pelo nosso querido Emmanuel, né, que todos nós conhecemos. Essa lição vem do livro Fonte Viva e Emmanuel, na verdade, com essa lição,
ele dá um sacode em todos nós, para que a gente acorde, desperte a nossa consciência e voltemos as nossas atenções para nós mesmos. Na internet, tem muitos terapeutas, médicos, que já falam da questão da visão interior, porque nós só olhamos para fora. Raramente olhamos para dentro de nós mesmos. E a pergunta do Emmanuel é exatamente isso, para que a gente entre nessa reflexão e perguntar: quem é que se sente doente? Quem está doente? Eu estou doente? Eu me sinto doente? Essa é uma pergunta que cada um faz para si. E o conheça-te a ti mesmo está dentro dessa proposta, que é o que nós precisamos fazer, uma viagem para dentro de nós mesmos. Primeiro, que para nós fazermos a nossa reforma íntima, fazermos a nossa transformação, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que é que eu vou mudar. Eu preciso me ver num raio-x. Falar: olha, realmente isso aqui eu preciso alterar. Esse comportamento meu não está me fazendo bem, né? Então, o convite do Emmanuel e a pergunta dele é exatamente para essa nossa reflexão sobre nós mesmos, sobre a nossa condição, a nossa realidade emocional, psicológica, espiritual, né? Então, nessa tarde, nós vamos observar tudo o que Emmanuel nos diz, que é uma viagem para dentro de nós mesmos. Aqui eu já fiz a apresentação, né? Mas vamos ler ali, que a lição 86, que é essa aí, aborda a conexão entre nossas atitudes mentais e emocionais e a nossa saúde física. Porque a nossa saúde física nós atribuímos muito ao nosso dia a dia, as influências do meio, os vírus e as bactérias. É só isso? É. E ali diz também que a oração e a fé salvarão o doente e o Senhor o levantará. Aí ele fala sobre a fé e a oração como instrumento de cura e renovação. Eu fiz essa divisão aí, só para a gente. Todo mundo sabe disso aí já, né? Mas é só para dar continuidade aqui com o nosso estudo, né? Vírus e bactérias provocam doenças próprias do nosso meio, que é um planeta ainda mais atrasado. A verdade é essa. E elas são cíclicas: gripe, sinusite, resfriado, otite, todas as ites, né? E as doenças congênitas. Todos nós sabemos que cada ser humano que nasce aqui, ele traz os arquivos, as memórias de vidas passadas, e aqueles que não procederam bem, que não se cuidaram, vão trazer as consequências. Então, nós já sabemos que dessa questão das doenças congênitas, que é comum no nosso planeta, no nosso meio. E as doenças adquiridas. É nesse nosso presente, nessa nossa existência, que, dependendo do nosso comportamento, das nossas reações, de como nós interpretamos a nossa realidade, e que vai provocar o bem ou o mal-estar em nós. Está vendo como é que nós precisamos estar sempre atentos a nós mesmos? E o nosso hábito é olhar para fora. A nossa reforma íntima, ela passa por essa autoanálise, que é constante. Quando Jesus fala do vigiar e orar, é vigiar a mim mesmo. E nós fazemos isso com frequência. Vigia, eu estou sempre escolhendo a minha reação, as minhas atitudes. Eu não reajo de uma forma igual e sentido contrário. Eu faço a mesma coisa com os outros que fazem comigo.
bateu, levou, é uma autoanálise. Como que eu tenho me comportado diante da vida, diante das circunstâncias, minhas reações estão inspiradas nos ensinamentos evangélicos? 24 horas por dia nós estamos nos vigiando, né? Essa é uma questão da autovigilância, autoconhecimento, para que eu tenha controle, para que nós tenhamos controle das nossas atitudes. E tudo nasce no pensamento. Ali eu botei as doenças da alma, né? No guarda-chuva do egoísmo tem ali, ó, aquelas coisas, aqueles monstrinhos ali, né, que nós carregamos, e que tá, o apóstolo Paulo fala um pouco ali na lição dele, né, que é tudo isso aí. Vaidade, orgulho, ciúmes, maledicência, cupidez. A cupidez é desejar tudo de material, né? Desejar as coisas alheias. A luxúria é aquela pessoa que está com a mente sempre voltada para o sexo. A gula a gente conhece de perto. Inveja. A avareza é aquele que é muquirana, né? Tudo para ele. Só venham nós. E a preguiça, que num clima tropical ninguém escapa um pouco, né? Mas não é nem preguiça, é o desânimo mesmo. Ira, ódio, são só isso aí que a gente precisa cuidar, né? E do lado de lá, as atitudes contrárias, que está tudo sendo ensinado por Jesus. Agora, nós paramos nesse momento para poder pensar nisso. Mas nós pensamos nisso durante o nosso dia a dia. Diante de determinadas situações, eu estou ali assim, será que eu estou sendo indulgente com essa pessoa? Será que eu estou sendo compreensivo, tolerante? É aí que entra o nos vigiarmos. Esse se vigiar é se preservar para que a gente não absorva todas as vibrações negativas, influências do pensamento que nós somos acessados a todo momento. Vigia, vigio a mim naquilo que eu faço e vigio todas as influências que me acessam, sobre todos os aspectos, nas mídias e no meu pensamento. Porque nem todo pensamento é nosso. É a onda de pensamento que vem. E aí, com o passar do tempo, e tendo um pouquinho de autoconhecimento, nós vamos percebendo que tem pensamentos que não são nossos. Eles são sugeridos. Aí nós vamos analisar. Pô, esse pensamento constrói, esse pensamento não constrói, ele faz o bem, ele faz o mal. Aí a gente tem que viver com atenção a esses aspectos, né? Que é o primeiro se vigia e vigia também para uma questão da nossa defesa. Essas virtudes são preconizadas no Evangelho de Jesus. E eu gosto de dizer que a gente ficar sentado, bonitinho, estudando, conversando, né? É muito fácil. Quando a gente sai ali na rua, chega em casa ou chega no trabalho, é uma paulada. Eu nem lembro que eu estudei lá no Evangelho, né? A gente reage automaticamente. E é exatamente esse autocontrole que nós precisamos ter, que os homens de missão, os homens santos que passaram pela terra, eles têm essa tranquilidade diante de qualquer situação. E eles deixam esse exemplo para nós de não agressividade, ou seja, de paz. Então vamos começar a lição do Emmanuel, né, para a gente refletir. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças
que os verdadeiros males procedem do coração. É por causa daqueles monstrinhos, né, que nós temos dentro de nós. E essa medicação aí, ela trata os sintomas. Mas qual é a causa? Está aqui dentro, não está fora. As doenças muitas vezes têm origem em nossos estados mentais e emocionais. Emoções negativas como tristeza, desânimo e insubmissão podem afetar a saúde física. Então, cada um de nós tem a sua realidade, tem o seu problema existencial. E como é que nós aceitamos as limitações da vida? Como é que nós lidamos com as nossas frustrações, com as conjunturas que nós vivemos? Como é que nós reagimos? Aí é que entra de novo a vigilância e a autoanálise. Para eu escolher a minha reação, para eu me posicionar diante de. E a minha atitude, a nossa atitude, é que vai me impactar, é que vai me trazer benefício ou malefício. Eu vou me sentir bem ou mal. E é isso que nós precisamos combater em nós. E a mente é fonte criadora, a vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Então, se nós temos essa realidade hoje, essa conjuntura de vida, nossos problemas existenciais, psicológicos, psíquicos, eles já têm a sua origem na nossa conduta passada. Então, o nosso presente vem do passado. E nesse momento, e no presente, é exatamente a oportunidade maravilhosa que nós temos da transformação. Porque daqui a um tempo, na outra vida, no mundo espiritual, ou daqui a 5, 10 anos, a minha existência, a minha realidade será aquilo que nós estamos pensando, sentindo e fazendo hoje. Por isso que amar é urgente. Por isso que mudando o nosso comportamento diante das circunstâncias da vida, sim, porque quando o Emmanuel fala de insubmissão, ele está falando de rebeldia, não aceitação da minha vida, tristeza, desânimo, porque nada dá certo para mim. Então, cada um de nós tem a sua realidade. Eu não estou feliz, eu estou doente, eu estou insatisfeito, por quê? Então, a nossa busca, primeiro é interior, com a ajuda dos nossos mestres. Emmanuel é um dos nossos mestres. O apóstolo Paulo, né? Todo o saber, toda a sabedoria para que a gente tenha uma existência com saúde, com equilíbrio, vem deles, vem do Evangelho. São muitos, né? Vou aqui citar todos. Mas é essa presença nossa, essa atenção, a plena atenção em nós mesmos e com as ferramentas que a espiritualidade nos traz, para que a gente cuide do nosso equilíbrio, para que a gente se cuide e se equilibre. As ferramentas, os conselhos, as orientações, nós temos. Não podemos dizer que não fomos socorridos, que não somos atendidos. Somos sim, né? Aí Emmanuel continua. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Por quê que muitas pessoas voltam a ter os mesmos problemas? Porque não fez a autoanálise.
não prestou atenção no que foi que a levou àquela condição de desconforto e desequilíbrio de saúde. E nós, nos médicos aqui nossos, a gente vai lá com uma virose, ele fala assim, ó, toma um antibiótico durante 7 dias. Aí no 4º dia do antibiótico, a gente está bem, está melhor, não vou tomar isso não, que isso faz mal. Ataca o fígado, o rim, e a gente para. Né? Somos nós. Nossos hábitos, nossos comportamentos e as interpretações que nós fazemos do nosso dia a dia que nos atrapalham. Né? Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Emmanuel, quando ele fala ali da indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, são situações em que a gente fica indignado com aquilo porque não é justo, normal. Mas se eu estou indignado todo dia, já não é indignação, é reclamação. Nós somos bons para reclamar, né? E isso vira um padrão mental, é uma vibração que retifica da reclamação e não permitimos que as ajudas que nós precisamos cheguem até nós, porque nós estamos fechados nessa vibração de reclamação. E para que a gente se equilibre, o contrário da reclamação é a gratidão. Porque nós temos o hábito também de olharmos só para a parte ruim, como se tudo fosse ruim. E aí? Autoanálise. Estou reclamando muito? Estou reclamando mais do que estou agradecendo? Estou exigindo mais compreensão do que estou compreendendo? Então, são reflexões. Isso aqui, cada um de nós, com essa lição do Emmanuel, vai fazer a sua viagem interior, né, e seguir também aquela orientação de Santo Agostinho, quando foi perguntado a ele como que a gente fazia para fazer essa transformação. Nós sabemos isso de quais salteado, mas a gente pratica. Que é toda noite, antes de dormir, repasse o seu dia. Lá na Igreja Católica, eles falavam assim, oh, você tem que fazer um exame de consciência. Quando eu era garoto, eu escutava muito isso lá dos freis, dos padres, né? Fazer um exame de consciência. E é isso. Né? Ao findar das nossas atividades, vamos dormir, repassa o dia. Como que eu fui? Qual foi o meu desempenho? Se a gente fizer isso todo dia, a nossa possibilidade de melhorar é muito grande. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Por mais se apressem socorrista da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Manter o nosso padrão de pensamento, de sentimento, nessas faixas mais baixas, nos leva à morte, antecipa o nosso desencarne. E não é legal chegar lá antes da hora. Né? E é a nossa parte que a gente tem que fazer. Pode passar. Aí, mano, vem de novo. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança, que é a nossa travessia, né? Lá para outra dimensão. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade.
cultive as virtudes preconizadas no Evangelho. No nosso dia a dia a gente esquece. E esse é o nosso desafio, a autovigilância, esse compromisso com a própria transformação, né? Porque nós precisamos chegar no mundo espiritual com a nossa mala, pode não chegar cheia, mas a gente precisa chegar lá de uma forma melhor. E os questionamentos do Emmanuel são esses, né? De que a origem dos nossos desequilíbrios, de toda sorte, de um modo geral, vem exatamente de como nós encaramos, recebemos as pauladas aqui da nossa existência, que nos fazem crescer. Se nós olharmos só como dor e sofrimento, vai ficar doendo e sofrendo a vida toda. Nós vamos morrer reclamando. Como é que a gente administra isso, né? Com a humildade, com a aceitação de tudo que nós estamos enfrentando, compreendendo que nós estamos sob as leis divinas, que são justas, ela não erra. E aí? E aí nós ficamos doentes, porque nós esperamos agradecimento dos outros, atitudes. E aqui, nessa existência nossa, eu vou dar conta, nós vamos dar conta do que cada um de nós fez. Quando nós precisamos ter esse foco no nosso caminho e naquilo que nós estamos fazendo, porque eu sou responsável pelo que eu faço, como eu reajo. Eu não sou responsável pelo que todo mundo faz. Não posso responsabilizar, culpar ninguém, que isso é uma forma de se vitimizar. Entendendo isso, nós vamos adquirindo uma autonomia emocional e vamos nos conectando com a divindade. Com o que nós estamos sintonizados diariamente? Lá ou aqui? Eu balanço na ponta das influências, das notícias ruins, dos desafios do dia a dia. Aí eu fico nervoso, irritado, revoltado, inconformado. Ainda mais a gente que vê a política que existe no país. Se nós nos conectarmos com tudo isso que está acontecendo, nós ficamos doentes. Então aí nós vamos ter um autocuidado, filtrando todas as influências que chegam até nós, não entrando na vibração. Ao contrário, cuidando da própria vibração, que é a nossa conexão com Deus, que nos equilibra, que nos traz saúde, bem-estar. Isso é o autocuidado, essa é a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte porque alguém duvida de que a providência divina faz a dela? Alguém duvida disso? Do amparo divino? Eu não duvido. Agora eu faço a minha parte. E essa lição do Emmanuel é exatamente nos conduzindo para o conhecimento interior, que aí eu vou me ajeitando. Porque ninguém vai me corrigir, só eu mesmo. E interpretar as situações da vida e tomar uma atitude diante delas é muito importante para a nossa saúde, vibrando dentro do contexto do Cristo. Ele veio para isso, para transformar a nossa alma. Mas nós precisamos permitir, né? Caso não aconteça, nós ficamos doentes. Então, Jesus é o exemplo maior da comunhão com o Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E um apóstolo perguntou para ele em dado momento, né, mestre, como realizais tanto prodígio? De onde vem tanto poder? Aí Jesus falou para ele assim, olha, de mim mesmo
nada posso, nada faço, nada sou, mas é o Pai em mim quem as faz. Isso é uma comunhão, uma intimidade maravilhosa com Deus. E como é que está a nossa comunhão com Deus? O nosso relacionamento com o Pai, que nos traz esse status de paz interior, né? Esse é o nosso verdadeiro tesouro, é a nossa verdadeira saúde, está exatamente nessa comunhão com o Pai. Pode acontecer o que for, mas se nós estivermos sintonizados com os ensinamentos de Jesus, com as leis divinas, tudo passa. E a nossa evolução, nós somos o primeiro participante, nós somos o primeiro responsável pela nossa evolução. Ninguém vem aqui me evoluir. As circunstâncias da vida me faz pensar, mas se eu não pensar direito, eu não cresço, né? Tem uma professora na internet, Maria Helena Galvão, ela fala das experiências ruins do passado. Ela diz, né, que a gente põe uma plaquinha lá assim de dor, de ressentimento, mas a gente não põe a plaquinha do aprendizado, da lição. Então, tudo é para o nosso aprendizado, não para nos manter presos na dor e no sofrimento. Aí nós conseguimos uma libertação. E livres das mágoas, dos ressentimentos, das decepções, estaremos leves. E aí a nossa saúde física, mental, emocional se equilibra. Revoltas são venenos, mágoas, ressentimento são lixo que nós carregamos. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo, pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. O apóstolo Paulo ele fala assim, em tudo dai graças. Eu lutei com essa afirmativa dele durante muito tempo. Falei, peraí, tudo? Sim. Depois eu pensei direitinho, reconheci que ele está certo. Porque tudo é para me ensinar, é para me jogar para frente. Então, enriquecer os teus valores de simpatia, os seus fatores de simpatia pessoal, é agregar qualidade. Eu preciso agregar qualidade ao meu ser. Se eu quero, ou nós queremos uma sociedade melhor, tem aquela música que fala que a paz do mundo começa em mim, o mundo melhor começa em mim. Não me importa o que os outros estão fazendo, importa o que eu estou fazendo. As minhas atitudes diante de tudo. Isso é que é o principal, que é o aprimoramento das nossas virtudes. Fé, né? Confiança, esperança e alegria e bom humor. Eu conheci pessoas durante a minha vida que não tinham absolutamente nada de material. Viviam sorridentes, alegres, não tinham nada de material. E o menino olhava, né, falava, mas ele é tão pobrezinho, né, mas vive rindo. Eram mulheres maravilhosas. E aí? Como é que nós estamos? Nós somos materialistas? Nós somos apegados? Nós somos ciumentos? Nós falamos mal dos outros? Nós somos reclamões? Aí, assim, isso aqui é uma viagem interior, né? Para que a gente se descubra e saiba aquilo que nós precisamos transformar. E aí é o que Jesus ensinou, né? Vigia e ora. Se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. A saúde plena é resultado da harmonia entre corpo, mente e espírito. A transformação interior é fundamental para a cura verdadeira. O que é que eu estou fazendo por mim mesmo?
A gente sabe que nós devemos amar o próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas como é que eu vou amar a Deus e ao meu próximo se eu não amo a mim mesmo? E a nossa cura, a nossa harmonia começa no autocuidado, no auto-amor. Isso não é egoísmo. Isso é valorizar a bênção da reencarnação, o corpo que nós temos para poder nos manifestarmos aqui no plano físico. E aí? Eu estou amando muito mais os outros do que a mim? É isso é gratidão. Agradecer a Deus pelo corpo, pela vida, pela abundância de tudo, de tanta beleza. A gente não se encanta com o mar? É abundância, é uma dádiva divina. A gente não se encanta com as cachoeiras, com as florestas, com o céu estrelado, com a lua maravilhosa. É abundância. A quantidade de pássaros que nós temos no mundo cantando para nos harmonizar. Os cientistas já estão fazendo estudos nesse sentido, do efeito do canto dos pássaros na nossa saúde mental e emocional. As flores. A gente precisa se encantar com a vida. A gente precisa se encantar com a presença divina em nós. Jesus falou para nós. Será que a gente prestou atenção? Né? Sois deuses, brilha sua luz. E aí? Mas a minha luz, para brilhar, eu preciso alimentá-la com o motorzinho do meu sentimento, do meu coração, com a força do meu intelecto, da minha capacidade criativa. E cultivar a presença divina em nós é fundamental. Os atributos divinos. Tomar consciência de que a divindade está em mim, está em nós. E nós estamos irradiando o quê? Nós somos seres eletromagnéticos, brilhamos, pulsamos. E o que é que eu estou irradiando para a vida e para o universo? É um aperfeiçoamento. Né? Eu gosto de dizer assim: Deus fez alguma coisa com defeito? Não, né? Então, nós temos defeitos? É para pensar. É que nem a semente de uma árvore. Só a semente. Não é uma árvore. Mas a árvore não está ali, latente, dentro da semente. Ela está com defeito porque não está dando flor, não está dando fruto? Não. Ela só precisa de condições adequadas para crescer, florescer e frutificar. E nós temos essas sementes divinas dentro de nós. E nós precisamos cultivar essa característica da divindade. Sois deuses, não sabem disso? Ó, olhe para si e se veja com Deus, com os atributos divinos, e nós vamos mudando a nossa vibração. E quanto mais nós melhoramos, melhor nós lidamos com os nossos irmãos de jornada. Nós não somos médiuns passistas, não trabalhamos com tratamento físico e espiritual. O que é que eu estou transmitindo? Então, se reconhecer um filho de Deus amado, respeitado e cuidado, é isso que nós precisamos despertar. Vibrar no bem, no belo, e aí as doenças e os sintomas de doença vão desaparecendo. Emmanuel que fala isso. Aí eu pesquei um livro de poesia da Cora Coralina. Ela é uma poetisa lá de Goiás, né? Nasceu lá, muito, muito legal ela, eu gosto muito dela. Ela diz assim, ó: se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves na alma.
E quem é que dá os toques suaves na nossa alma? Nós somos tocados suavemente. Por quem? E nós aceitamos? Nós aprendemos e acolhemos esses toques suaves na alma? Aí é com cada um, né? Sentir esses toques suaves da espiritualidade maior, dos nossos benfeitores, dos mensageiros de Jesus para conosco. É isso. Eu gosto de dizer, quanto mais dura a pedra, mais pesada é a marreta. Aí entra a obediência, sabe? O entendimento. Jesus está ensinando. Por que eu não vou sentadinho, ouvindo as lições do Emmanuel, ouvindo as lições do Evangelho? Por que eu não vou mudar meu comportamento com os toques suaves de Jesus? Será que vai ser preciso eu desenvolver muitas doenças porque eu sou teimoso e rebelde? Gente, nossa. Vocês não se sentem amados por Jesus, não? A gente só fala nele, não sente ele. Tem uma historinha de uma passagem com o Mahatma Gandhi. Ele estava, acho que, nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi lá fazer uma conferência, tudo, né? Aí um repórter, sabendo que ele é hindu, perguntou para ele assim: o que é que você acha de Jesus? Aí ele falou assim: olha, eu gosto muito do seu Jesus, mas vocês não se parecem com ele. Nós estamos nos parecendo com Jesus? Reflexão. Nós precisamos parecer um pouco com Jesus. E fazer crescer em nós esse auto-amor, junto com a orientação de Jesus. E Jesus fala que os mansos herdarão a terra. Os rebeldes vão para Quiron, né? E ali, Joana de Ângeles. Olha só o que Joana de Ângeles fala. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais da causa. Nós não fomos criados por amor, com amor, e somos tratados com amor pelo Pai? Ele não nos fez para sofrer. Aí entra a ideia de que nós não temos defeitos. Nós somos aquela semente com todas as qualidades latentes que, aos toques suaves do Mestre Jesus, nós vamos nos melhorando. Ele veio para isso, para nos dar qualidade de vida. E que tenham vida e tenham vida em abundância. Vamos nos livrar das doenças, dos desassossegos, dos desequilíbrios que nós temos com essas receitas. Nós não viemos aqui para sofrer. E nós estamos em aperfeiçoamento, porque Deus não fez nada com defeito. Ter essa consciência é maravilhoso, porque eu não tenho sentimento de culpa. Eu fui feito para o amor, pelo amor. E aí nós começamos a olhar, a pensar e a agir com essa energia, sem culpa, sabendo que nós estamos em aprimoramento. Tolerância consigo mesmo, paciência e desenvolver sempre o auto-amor. Isso é muito importante. Nós temos que ter auto-amor para que a gente se respeite, se valorize e conviva fraternalmente. Tem um livrinho aqui que eu vou ler, que vai coroar um pouco aqui com o que nós estamos falando, com esse sacode do Emmanuel. O nome desse livro é Mediunidade, Corpo e Alma. O médium é Carlos Bacelli, Psicografia de Espíritos Diversos. Aí ele diz assim: a melhor prece. O homem pede proteção, mas o que ele faz para se proteger? O homem pede inspiração, mas o que ele faz para inspirar-se? O homem pede paciência, mas o que ele faz para pacificar-se? Paciência, a gente pode fazer um trocadilho e dizer que é a ciência da paz. O homem pede luz,
Mas o que ele faz para iluminar-se? Pede saúde, mas o que ele faz a fim de conservá-la? O homem pede alegria, mas o que ele faz no sentido de alegrar-se? Não nos esqueçamos de que toda oração que o homem dirige a Deus é constituída de duas partes. A primeira parte é a do mérito, a segunda é a da bênção. Toda resposta divina depende do esforço humano. Se o homem não cumpre com a sua parte, a lei divina se sente impedida de cumprir com a sua. É imperioso que o homem mereça. Ninguém chega a lugar algum se não caminhar. Ninguém conclui uma tarefa se não começá-la. Ninguém alcança a vitória se desiste da luta. Tudo o que existe é resultado e consequência de uma ação. Se o homem pede, ele necessita merecer o que pede. Ninguém adquire sabedoria sem que se torne sábio. O homem não deve relegar a Deus todo o trabalho, todo esforço e todo empenho. É imprescindível que ele tome a iniciativa de oferecer a Deus as condições para que seja atendido em suas rogativas e súplicas. Quantos pedem trabalho, permanecendo de braços cruzados? Quantos pedem serviço, mantendo-se inativos na ação? A vida nos responde sempre, mas não nos responde tão somente às palavras. Ela se interessa primeiro em responder-nos ao esforço e ao devotamento. Por isso, aquele que trabalha e persevera no bem de todos está endereçando a Deus a sua melhor prece no deferimento quase imediato de suas petições. Então, qual é a nossa situação? Estamos no ovo do egoísmo. Temos que quebrar essa casca, né, da nossa vida. Sai. Sai do aquário. Sai do ovo. Né? E se comunica, se conecta primeiro com a energia divina e, por consequência, nós estaremos conectados com todos os nossos irmãos, olhando a todos com igualdade, com amor, com fraternidade, com empatia. Então, dentro do enfoque de Emmanuel, a nossa cura está no alto amor, na nossa ação no bem e o autocuidado. Se ame. Eu entendi dessa forma a lição do Emmanuel, né? Cada um vai entender também de uma forma diferente, mas o recado dele é claro, que toda doença, sintoma de doença, seja ela qual for, está no nosso pensamento e no nosso sentimento. Começa ali. Então, nós precisamos estar atentos para que a gente consiga melhorar o nosso padrão de vibração e se livrar das dores e do sofrimento. Vou agradecer esse momento com vocês, né? Eu recebi o convite da Fátima e eu vi ali que não era um convite só dela. Eu vi um barbudo por trás dela, assim, sabe? Aquele barbudo querido, né? Que dá o nome aqui. E que eu ia dizer não. Aí eu senti, né? E eu estou aprendendo. Vocês devem ter percebido que eu estou aprendendo a falar em público e compartilhar com vocês esses momentos, né? E que a gente tenha cada vez mais essa comunhão estreita e íntima com Deus e com Jesus. E está aí a nossa cura, né? Lembrem sempre do alto amor. Eu só posso cuidar se eu me cuidar primeiro, se eu estiver bem, se eu estiver com saúde. Assim eu posso doar coisas boas, né? Muito obrigado, um abraço, que Jesus nos abençoe. Sigamos firme, tá? Mesmo com esse calor. Ó, ninguém teve medo do calor. Muito obrigado. Queremos agradecer ao Rogério Machado. Parabéns, Rogério, inclusive pelo esse tema, né? Bem interessante para a nossa vida e é importante a gente fazer essa autoanálise todo dia para a nossa saúde, né? Reforma íntima não é fácil, mas também não é impossível quando a gente quer, certo?
Pois muito bem. Então, agora nós vamos para a prece final, que eu vou pedir a Felipe para fazer para a gente. Bem, vamos nos conectar aos nossos amigos espirituais, os guardiões dessa casa, que nos recebem, nos acolhem com tanto amor e pedir, não pedir, mas que nós possamos ter disciplina e ação para que possamos nos olhar para dentro, como nos foi ensinado, e que possamos fazer essa viagem interior, para que possamos nos ver no futuro como pessoas melhores e projetar isso de forma com que nós gostaríamos de nos ver aqui um tempo. E que a abundância desse universo, principalmente o amor que Jesus nos ensinou, ele possa estar no nosso dia a dia, nas nossas ações, em todos os momentos. Que as palavras do nosso amigo aqui não possa ficar só dentro desse salão, que ele nos acompanhe da porta ali para fora, que o nosso dia a dia seja pautado por esses ensinamentos e que possamos buscar ser pessoas melhores todos os dias e que assim seja.